Você já parou para pensar onde sua fé realmente vive? Ela vai à igreja, louva, se manifesta em comunidade, mas ela atravessa a porta da sua casa todos os dias? Bem-vindos ao Entre Céu e Casa, e hoje vamos mergulhar numa verdade profunda e para muitos desconfortável. A fé que não atravessa a porta de casa não sustenta a família. Porque a fé não é um acessório de domingo. Ela é a rocha, o autoconhecimento é o mapa e a harmonia familiar é o tesouro que buscamos juntos aqui. Neste vídeo, vamos desvendar como a fé vivida no lar pode ser a chave para lares mais fortes, corações mais leves e uma vida com um propósito divino que se manifesta em cada esquina da sua casa. Prepare-se para uma jornada de reflexão que pode transformar sua perspectiva e a dinâmica do seu lar. Onde a fé realmente reside? Muitos de nós, e talvez você se identifique, tendemos a compartimentar a fé. Ela tem seu lugar, seu tempo. No templo, somos devotos, fervorosos, cheios de esperança. Mas a verdadeira questão, a que define a saúde de um lar é: essa mesma fé, com a mesma intensidade e verdade, se manifesta na segunda-feira pela manhã, na mesa do café ou na hora de dormir? A fé não é apenas um conjunto de crenças, é uma força viva, uma ação contínua, uma postura diante da vida que deveria permear cada cômodo da nossa casa, cada interação familiar. Ela é o alicerce invisível que sustenta tudo. Pense nisso. Você já viu uma casa que por fora é impecável, com uma fachada linda, jardins bem cuidados, mas por dentro esconde rachaduras profundas nas paredes, canos entupidos, um caos silencioso? A fé pode ser assim, radiante na comunidade, brilhando nas redes sociais, mas por vezes apagada na sala de estar, no quarto das crianças, na cozinha, onde a vida real acontece. A fé de vitrine, descolada da realidade do lar, é frágil. Ela não suporta os ventos das desavenças, as tempestades da incompreensão, a erosão diária da paciência. Lembro-me de uma vez, um amigo me contou sobre a família dele. No templo, aos domingos, eles eram um exemplo de dedicação, de serviço. O pai, um líder na igreja, a mãe, ativa nos ministérios, os filhos, sempre presentes nos eventos. Mas em casa, a voz do pai era outra, a paciência da mãe era escassa, o julgamento entre os irmãos era pesado. A fé, aquela que transformava o coração no culto, não atravessava a porta de casa. E a família, claro, sofria em silêncio, acumulando mágoas e distâncias invisíveis, mas palpáveis. As conversas eram superficiais, os olhares evitavam a profundidade e a alegria era um visitante raro. Mas o que acontece de fato quando essa desconexão se aprofunda? Quais são as rachaduras invisíveis que surgem nos alicerces do lar quando a fé se restringe ao espaço sagrado fora de casa? A fé, quando vivida apenas externamente, não consegue nutrir o espírito familiar. As brigas se tornam mais frequentes, a comunicação se quebra, o respeito diminui. O amor, que deveria ser o pilar, se esvai em silêncios e ressentimentos. É como tentar construir uma mansão sobre areia movediça. Por fora pode até parecer majestosa por um tempo, mas a estrutura interna, sem fundamento, está fadada ao colapso. O prenúncio de uma desintegração lenta, mas inevitável, paira sobre o ar. A promessa de uma família unida e forte que a fé oferece se perde. É um cenário que, infelizmente, se repete em muitos lares que aparentam perfeição, mas que escondem a fragilidade de uma fé que não foi convidada a entrar de verdade. Como podemos, então, trazer essa fé vibrante de volta para dentro das nossas casas, tornando-a o alicerce real e inabalável da nossa família? Não é sobre grandes rituais ou mudanças radicais de um dia para outro. É sobre intencionalidade, sobre pequenos e constantes atos de fé que se entrelaçam no tecido diário do nosso viver. A fé que sustenta é a fé que se pratica. A primeira estratégia, simples mas poderosa, é a oração em família. E não precisa ser uma oração longa e formal. Comecem com algo simples. Apenas 5 minutos, todas as noites antes de dormir, ou pela manhã, antes de cada um seguir para as suas atividades. Uma oração de agradecimento pelo dia, um pedido de proteção para os desafios futuros, um momento para apresentar as necessidades de cada um a Deus. Filipenses 4:6 nos lembra de apresentar nossas petições a Deus com ações de graça. E que lugar melhor para fazer isso do que juntos, em família, fortalecendo a união e a dependência mútua em Deus. É um momento que cria um senso de pertencimento,
de propósito coletivo e de paz que acalma os corações antes do descanso. A segunda dica é a leitura bíblica simples. Mais uma vez, sem pressões. Escolha um provérbio por dia, um salmo ou apenas um parágrafo dos evangelhos. Não é sobre teologia profunda ou debates complexos, mas sobre absorver a palavra, como pão espiritual diário que nutre a alma. Leiam juntos, discutam o que aquele versículo significa para vocês, como ele se aplica ao dia a dia. Isso planta sementes de sabedoria e valores eternos no coração de cada membro da família, cultivando um terreno fértil para o crescimento espiritual individual e coletivo. Imagine o impacto de cada criança crescendo com a sabedoria da palavra em seu coração, moldando suas decisões e seu caráter. E a terceira estratégia, talvez a mais desafiadora e transformadora, é o serviço e o perdão mútuo. A fé se manifesta de forma mais tangível no servir ao próximo. E quem é nosso próximo mais próximo, senão nossa própria família? Ajude com as tarefas domésticas sem que peçam, ofereça um ombro amigo, ouça sem julgar. E o perdão. Quantas vezes guardamos ressentimentos dentro de casa, com quem mais amamos, deixando que pequenas mágoas se transformem em grandes abismos. Colossenses 3,13 nos exorta: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, assim como o Senhor os perdoou. É a fé em ação, curando feridas que só a proximidade da família pode criar. Perdoar não é esquecer, é libertar-se da prisão da amargura e abrir espaço para a cura. Esses não são apenas rituais vazios, são pontes que construímos, fio a fio, com amor e intencionalidade, para que a fé flua livremente em cada membro da família. São os alicerces que a protegem das tempestades externas do mundo e das intrigas internas que tentam corroer a união. A fé vivida em casa é a armadura que reveste a família e o escudo que a defende, criando um ambiente de segurança, amor e aceitação. Mas e quando a ponte parece desabar? Quando os desafios da vida são grandes demais, a rotina esmaga e a fé doméstica parece insuficiente para tamanha carga? Vamos ser honestos, manter a fé viva e ativa em casa não é fácil. Há rotinas cansativas, desentendimentos inevitáveis, a pressão avassaladora do mundo lá fora. Trabalho, escola, contas a pagar, expectativas sociais. Tudo isso pode nos distanciar, nos desgastar e, por vezes, nos fazer sentir que não há tempo ou energia para mais um compromisso espiritual. É exatamente nesses momentos de fragilidade que a fé vivida em casa se prova mais vital, mais necessária do que nunca. É a âncora que nos mantém firmes. Um desafio comum é a falta de tempo. Vivemos numa correria constante, com agendas lotadas. Onde encaixar mais um item na lista de afazeres? A solução não é adicionar mais uma tarefa, mas infundir fé nas tarefas que já existem, transformar o ordinário em sagrado. Abençoar a refeição em voz alta, mesmo que rápida. Agradecer por um momento simples de riso ou de cooperação. Uma canção de louvor enquanto lavamos a louça. Um abraço com oração antes da porta da escola. Pequenas doses de fé que permeiam o dia, sem exigir tempo extra, mas transformando o tempo já existente. É mudar a lente pela qual encaramos a vida. Outro desafio, e talvez um dos mais delicados, é a resistência familiar. O que fazer quando nem todos na casa compartilham do mesmo entusiasmo ou até resistem abertamente à ideia de uma fé mais presente no lar? Aqui entra a paciência, o amor incondicional e a perseverança. A fé não é imposta, é inspirada. O exemplo fala mais alto que 1000 sermões. Ore por eles, ame-os e mostre a alegria, a paz e a transformação que a fé traz à sua própria vida. Quando eles veem em você a constância, a gentileza e a esperança que brotam da sua fé, eles serão naturalmente atraídos. Não julgue, não force. Apenas viva a sua fé de forma tão autêntica que ela se torne irresistível. Lembre-se da promessa: eles verão vossas boas obras e glorificarão vosso Pai que está nos céus. Seja o farol, e a luz guiará. E por fim, há o desafio da rotina e do desencanto. Às vezes a chama parece diminuir, o cansaço bate e a fé se torna apenas uma formalidade, perdendo seu brilho. Nesses momentos, busque renovação. Encontre novas formas de se conectar. Que tal um retiro em família? Um passeio na natureza com um propósito de oração? Uma noite de louvor com músicas que todos gostem? Relembrem juntos as promessas de Deus e os milagres, grandes ou pequenos, que já viveram. A fé é um músculo que precisa ser exercitado e revigorado.
ela se alimenta da memória, da esperança e da alegria. Essa é a força da memória coletiva da fé, que reaviva a chama quando ela parece esmaecer. A verdadeira resiliência de uma família não está na ausência de problemas ou desafios. Pelo contrário, ela reside na força do vínculo que une seus membros, especialmente quando esse vínculo é tecido com os fios dourados da fé. Quando a fé se enraiza no lar, ela se torna uma fonte inesgotável de força, amor e esperança, capaz de superar qualquer obstáculo. Ela nos lembra que não estamos sozinhos, que temos um propósito maior e que juntos, com Deus, somos inabaláveis. A casa se transforma em um santuário, um refúgio, um pedaço do céu na terra. Quero compartilhar com vocês uma história real que ecoa profundamente a verdade que estamos discutindo hoje. A história da família Santos. João, um pai trabalhador, sempre dedicado, mas emocionalmente distante. Ana, a mãe, uma mulher de fé profunda, mas que sentia um vazio pela falta de conexão espiritual do marido e dos filhos. Pedro, o filho mais velho, um adolescente de 17 anos, imerso em jogos e redes sociais. E Sofia, a caçula de 12, que observava o pai com uma mistura de admiração e incompreensão. A fé de Ana era como o sol que tentava aquecer o lar, mas encontrava portas e janelas fechadas. O culto de domingo era o único momento em que a família se unia em torno de algo espiritual. Mas ao atravessar a porta da igreja, a fé parecia ficar para trás. Algo precisava mudar. Ana sentia em seu coração um prenúncio de que, se não agisse, aquela família se desintegraria silenciosamente, peça por peça, sob o peso da indiferença espiritual. Certa terça-feira à noite, após um jantar tenso e silêncios pesados, Ana decidiu agir. Em vez de impor, ela começou a semear. Em vez de discutir, ela começou a orar em silêncio. Ela iniciou com pequenos atos de fé visíveis no lar. Em vez de ligar a televisão logo após o jantar, ela propôs: que tal lermos um versículo hoje, antes de cada um ir para seu canto? João, com um suspiro, concordou, mais por cansaço de uma possível discussão do que por entusiasmo. Pedro resmungou, mas ficou. Sofia, curiosa, se aproximou. Ana leu um salmo curto, sobre a bondade de Deus. No início houve resistência, olhares revirados e silêncios constrangedores depois da leitura. Ninguém comentava. João logo voltava para o noticiário, Pedro para o celular. Mas Ana persistiu com amor e paciência, dia após dia. 5 minutos de leitura, uma pequena oração, sem pressão, sem sermões. Ela simplesmente vivia a fé dela e convidava a família a testemunhar. O contraste emocional era evidente. Enquanto o mundo lá fora gritava, a fé de Ana era uma canção suave, que insistia em ser ouvida dentro daquelas 4 paredes. Ela começou a deixar bilhetes com versículos na marmita de João, no caderno de Pedro, no espelho de Sofia. Pequenas doses de esperança. E o pequeno plot twist, a virada sutil, mas poderosa, aconteceu em uma noite chuvosa, após uma discussão de Pedro com um amigo online. Em vez de pegar o celular para se isolar, ele veio até a sala, onde Ana lia seu livro. Ele sentou e, para surpresa dela, perguntou com a voz embargada: "Mãe, você pode ler de novo aquele versículo sobre a paciência? Eu preciso de algo para me acalmar." Naquele momento, Ana soube que a semente estava começando a germinar. Aos poucos, as conversas mudaram. João começou a sugerir as músicas de louvor que ele ouvia no carro. As discussões diminuíram. O perdão se tornou mais fácil, mais acessível. Em uma noite, durante a oração, João surpreendeu a todos ao orar em voz alta, pedindo perdão por sua ausência e prometendo se esforçar mais. As lágrimas vieram aos olhos de todos. Após cerca de 6 meses de dedicação e persistência, a Casa dos Santos não era apenas um lugar onde viviam, mas um santuário. As risadas voltaram, verdadeiras e espontâneas. O apoio mútuo era palpável em cada gesto. A fé, antes trancada na igreja, havia encontrado seu verdadeiro lar, e com ela, a paz profunda, a união genuína e o amor incondicional. A família Santos, antes à beira da desintegração silenciosa, agora irradiava uma luz que vinha de dentro, porque a fé havia finalmente atravessado a porta de casa. A história dos santos nos mostra que a fé não precisa de templos grandiosos para operar milagres.
Ela precisa apenas de corações abertos e de um lar onde possa ser vivida, respirada, praticada em cada detalhe. Quando a fé atravessa a porta de casa, ela não apenas sustenta a família, ela a transforma, ela a eleva, ela a torna um pedaço do céu na terra. Ela é o cimento que une, o bálsamo que cura, a luz que guia. É a essência que faz uma casa ser um lar de verdade. Vimos hoje que a fé que não atravessa a porta de casa é como uma semente que não germina no solo certo. Ela carrega o potencial da vida, mas permanece inerte se não for plantada e cultivada no ambiente que mais precisa dela, o nosso lar. É na intimidade do lar que nossa fé é testada e fortalecida, nos pequenos gestos de paciência, nas grandes dificuldades que exigem perdão, na constância da oração e da palavra. Pergunte a si mesmo com sinceridade: minha fé está confinada a um lugar, a um dia da semana, a um momento de necessidade? Ou ela é a respiração constante do meu lar, o ar que minha família respira? Reflita sobre sua própria vida, sobre a dinâmica da sua casa. Onde você pode semear mais fé, mais amor, mais perdão? Comece hoje com um pequeno gesto. Lembre-se, o maior legado que podemos deixar para nossa família não são bens materiais, mas a base sólida e inabalável de uma fé viva e atuante, que os guiará por toda a vida. Mas e se eu te disser que essa jornada de fé no lar é apenas o começo de uma transformação ainda maior, que se estende para além das suas quatro paredes, impactando sua comunidade e o mundo ao seu redor, de maneiras que você nem imagina? Se essa mensagem tocou seu coração e te inspirou a trazer mais fé para dentro do seu lar, eu te convido a se juntar à nossa comunidade aqui no Entre Céu e Casa. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Ative o sininho para ser notificado e, claro, deixe seu comentário abaixo. Conte-me, como você vive sua fé em casa? Quais desafios você enfrenta? Suas experiências são preciosas e podem inspirar outras pessoas nesta jornada de fé e transformação. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que busca fortalecer seu lar pela fé, por favor, compartilhe este vídeo. Lembre-se, a jornada de transformação é profundamente pessoal, mas também é coletiva. No próximo vídeo, vamos explorar como essa fé sólida no lar pode impactar sua comunidade e o mundo ao seu redor, expandindo a luz de Deus. Fiquem ligados. Que a paz de Deus esteja com vocês e suas famílias. Até a próxima.